Tudo começou com o cheiro dos scones de alecrim saindo do forno, do jeitinho que o Elis gostava. E terminou comigo caindo nos degraus de mármore da casa onde cresci. Eu estava parada no saguão da mansão da família Villers, segurando a última mala que tive coragem de fazer. Meu avô deixou essa casa, a empresa e os 12 milhões de dólares de herança para mim. O testamento era claro. Mas clareza não importa muito para quem acha que pode mudar a verdade para conseguir o que quer. Coloca essa mala no chão, disse minha mãe, com os saltos dela batendo no chão brilhante. Geneviève Villers não comia um scone nem falava a verdade fazia mais de 10 anos. Você não vai levar isso com você, ela disse. São minhas coisas pessoais, falei baixo, apertando a maçaneta com força. Essa casa e tudo aqui dentro estão sendo disputados na justiça, disse meu pai, que apareceu do lado dela. Até o juiz decidir, você não tem direito nenhum aqui. Eu devia ter desistido. Mas aí Celeste apareceu descendo as escadas, de pijama de seda e com aquele sorrisinho convencido. Vai sair, Cale? Não respondi. Só me virei e fui para a porta. Não ouse virar as costas pra gente, sua ingrata! Gritou Geneviève. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, meu pai veio pra cima de mim. Agarrou meu cabelo e puxou minha cabeça para trás com força. Vi tudo branco. Depois disso, foi tudo rápido. Ele me arrastou pelo corredor, meus pés raspando no chão até eu bater no primeiro degrau. Depois no segundo. Depois em todos. Eu não gritei. Nenhuma vez. Eles queriam um escândalo. Eu dei silêncio. Um silêncio firme, pensado. Lá fora chovia forte. A água era gelada. Meu pai me empurrou para fora da casa. Minha mala voou atrás de mim, caiu no chão e abriu, espalhando meus suéteres e meias dobradas pela calçada molhada. Você não é mais bem-vinda aqui, ele falou, ajeitando as abotoaduras da camisa. Geneviève cruzou os braços. Se tentar voltar, vai estar invadindo propriedade privada. Celeste ficou parada na porta, com os braços no corrimão, parecendo uma rainha numa sacada. Juntei minhas roupas devagar. Me levantei. Meu couro cabeludo doía. Mas meu orgulho, não. Vocês vão se arrepender disso, falei tranquila. Talvez não hoje. Mas logo. E fui embora daquela casa. Daquela gente. Em direção à única pessoa que me enxergava de verdade, antes de me ensinarem a desaparecer. Celeste sempre chamava atenção, mesmo sem tentar. No aniversário de 16 anos, ela ganhou um carro conversível branco, com um laço vermelho maior que ela. A galera rica aplaudiu. Eu fiquei lá no fundo, segurando uma faquinha de plástico para cortar o bolo, ninguém tinha me chamado para ajudar. Uma semana depois, ela bateu o carro num poste. Meus pais culparam a iluminação da rua. Naquele mesmo ano, ganhei um cartão presente que só funcionava se eu tirasse nota. A Geneviève adorava dizer que Celeste era a nossa estrela. Falava isso em público, como se todo mundo concordasse. Quando Celeste foi reprovada em biologia, contrataram um professor particular caríssimo. Quando eu ganhei uma medalha na Olimpíada de Matemática, meu pai olhou pro celular e falou: Isso tem a ver com número, né? Eles não me odiavam. Não exatamente. Eles simplesmente não me enxergavam. Eu era só parte do fundo, esquecida nos detalhes da imagem perfeita que eles queriam mostrar pro mundo. Menos ele. Elis Villers, meu avô, nunca deixava passar uma chance de me fazer sentir importante. Ele morava na ala leste da casa, cercado de livros, poltronas de couro e uma teimosia que o tempo não conseguiu tirar. Essa é a minha garota inteligente, ele dizia. Vem me contar uma novidade. Nos sábados, a gente ia velejar no Eleanor, o iate antigo e bonito dele. O mar não liga para quem são seus pais, ele dizia, me entregando o volante. O mar só respeita quem sabe o que tá fazendo. Com ele, aprendi a sentir o vento, virar o barco na hora certa, me manter firme quando as ondas batiam forte. Ele me ensinou a ter paciência. E que nem todo avanço parece que é para frente. Depois, ele me mostrou outro tipo de maré, a das empresas, dos conselhos, das brigas entre acionistas. Sentava comigo no escritório,
fazia desenhos nos blocos de anotações e explicava fusões, decisões éticas, tudo com a mesma dedicação de quando me ensinava a ancorar o barco. Você pensa como quem constrói, ele me falou uma vez. Sua irmã só sabe brilhar, mas o brilho apaga. A estrutura fica. Eu tinha 16 anos quando ele disse isso. Na hora, não entendi tudo. Só fui entender de verdade no dia em que ele me chamou no escritório, olhou direto nos meus olhos e contou o que tinha decidido. A voz do advogado mal preenchia o silêncio da biblioteca com painéis de madeira escura. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando o chão onde a nossa família costumava tirar foto para revista de gente rica. Mas naquele dia não tinha câmera. Só um clima pesado no ar. Gregory North, o advogado que trabalhava com meu avô há anos, pigarreou e começou a ler. Para minha neta, Calista Viller, deixo minhas ações de controle na Viller Holdings, a casa em Grayson Hollow e todos os bens pessoais que estão lá. Silêncio. Aquele tipo que corta o ar. Dava para ver o impacto. O rosto da minha mãe congelou no meio do sorriso. Ela apertou com força o copo de água. Meu pai piscou devagar, como se precisasse de tempo para entender o que tinha ouvido. Celeste só olhou para o advogado, como se ele tivesse dito alguma coisa errada. Mas Gregory continuou com a voz firme. Para Celeste Viller, deixe um fundo fixo de $2 milhões, a serem pagos em parcelas anuais durante 10 anos. Celeste soltou um som esquisito, meio riso, meio suspiro. 2 milhões? Só isso? Minha mãe se levantou de repente. Deve ter algum erro. Seu pai não faria isso. Ele não estava em sã consciência. Ele estava, sim, falei baixo. Vocês é que não estavam prestando atenção. Meu pai não disse nada. Só se recostou na cadeira, com os olhos apertados, como se estivesse repensando tudo o que achava que sabia sobre o futuro. Gregory continuou lendo, mas o resto parecia distante. Coisas pequenas, doações para instituições, uma pintura que ele deixou para um museu de arte. Nada que fizesse barulho. Nada se compara ao que Liz fez com 2 parágrafos. Quando ele terminou, ninguém falou comigo. Passaram por mim como se eu fosse parte da mobília, algo torto que ninguém se incomoda em arrumar. Mais tarde naquela noite, passei perto do escritório do meu pai e ouvi sussurros atrás da porta. Ela deve ter manipulado ele, sibilou minha mãe. Ela vivia lá em cima com ele, falando de negócios. Ele não estava bem. Você viu a lista de remédios? Vou falar com o Gregory, disse meu pai. Ainda dá tempo de contestar o testamento. A gente só precisa do argumento certo. Fui embora antes de ouvir mais. Lá em cima, peguei o caderno que Liz me mandou guardar. Na capa, com aquelas letras bonitas dele, estava escrito: se vierem atrás de você, já perderam. Apenas mantenha a linha. As coisas começaram devagar. Uma luz do corredor que sempre ficava acesa, agora estava apagada. Um funcionário que evitava olhar para mim. O cheiro do perfume da minha mãe no corredor leste, onde ela nunca ia. Depois o código do meu escritório foi trocado. Perguntei ao mordomo, o Peterson, se ele sabia de algo. Ele forçou um sorriso e disse: seu pai pediu segurança extra. Essa segurança fez com que meu nome sumisse da lista de pessoas autorizadas. Meu laptop falhou 2 vezes antes de desbloquear. Quando consegui acessar, várias pastas tinham sumido, inclusive as que Liz marcou como planejamento de transição ou em a emergência do conselho. Fui olhar na lixeira. Estava vazia. O backup também tinha sumido. Os registros mostravam um login feito com a conta de Gregory North, mas sem data nem hora. Na hora do jantar, confrontei meu pai. Ele cortava o filé como se fosse um cirurgião, calmo, calculado. Esse estresse não te faz bem, Calista. Você devia conversar com alguém. Talvez o Dr. Mendelssohn. Sua mãe achou ele ótimo quando estava se adaptando. Eu não tô inventando isso. Ninguém disse que você está, disse Genevieve, mexendo a sopa. Mas a tristeza aparece de formas estranhas. Você passou por muita coisa. Na manhã seguinte, encontrei o livro Razão do meu avô em cima do balcão da cozinha. As páginas, que sempre foram organizadas, estavam rasgadas.
Perguntei à governanta se alguém tinha mexido nele. Ela desviou o olhar. À noite, comecei a ouvir passos do lado de fora do meu quarto. Passos lentos demais para serem ignorados por funcionários cuidadosos. Sempre que eu abria a porta, o corredor estava vazio. Comecei a trancar minha porta. Depois percebi arranhões na fechadura. O que me fez perder a paciência foi quando entrei na sala jurídica da casa e encontrei Gregory copiando os documentos médicos de Elise. Só estou organizando os arquivos, ele disse, com aquele sorriso falso. Eles pertencem a mim. Seu pai pediu cópias para análise do espólio, completou, dando de ombros. Naquela noite, encontrei um envelope no meu travesseiro. Dentro tinha uma folha dobrada, era uma cópia de uma receita médica feita 2 meses antes da morte de Elise. No papel, alguém tinha anotado preocupações vagas sobre um cansaço mental. No final da página, alguém tinha sublinhado as palavras: monitorar sinais de influência indevida. Não era letra de médico. Sentei na beira da cama. Peguei o caderno de Elise e sublinhei o que ele escreveu. Apenas mantenha a linha. Até aquele momento, eu não fazia ideia do quão longe eles estavam dispostos a ir. A ligação veio no fim da manhã. Reunião de família. Sala de jantar. A voz de Peterson no interfone estava fria, distante, como se ele tivesse treinado para falar daquele jeito. Eu já sabia, antes mesmo de entrar na sala, que aquilo não era uma reunião de verdade. Genevieve estava sentada na ponta da mesa, de braços cruzados, com o colar de pérolas colado no pescoço. Roland estava ao lado dela, nem tentou fingir que era imparcial. Celeste estava perto da janela, mexendo no celular como se já soubesse o resultado e não se importasse. Gregory também estava lá, com a maleta fechada e um bloco de anotações em branco. Eles entraram com um pedido formal para suspender a transferência dos bens que meu pai começou. Disseram que, por causa das dúvidas sobre a saúde do Elise nos últimos meses, o controle deveria continuar com eles por enquanto. E o tribunal? Eu perguntei. Genevieve sorriu. O juiz entende nossas preocupações. E até tudo isso ser resolvido, não é mais apropriado você continuar morando aqui. Senti um aperto no peito. Vocês estão me expulsando? Você pode ir para onde quiser, disse Gregory, com aquela voz calma que parece veneno. Mas a casa está sob proteção. Você tem até o fim da tarde, disse Roland, encerrando a conversa. Subi correndo pro meu quarto, fiz a mala com o básico. Mas, quando tentei sair, minha mãe estava na porta. Você não vai levar nada que não te pertence, ela disse, com os olhos semicerrados. São só minhas roupas. Agora, tudo nessa casa está sendo contestado. Continuei arrumando minhas coisas. Ela chamou o Roland. Ele veio, não falou nada, e puxou minha mala. Eu segurei firme. Então ele agarrou meu cabelo. Eu não gritei. Só me preparei. Ele me arrastou escada abaixo, e cada degrau fazia meus ombros arderem. Celeste só observava, parada na porta. Minha mãe abriu bem, como se estivesse se livrando de um saco de lixo. Lá fora, chovia muito. Meu pai me empurrou para fora da casa. A mala veio logo depois, voando, se abrindo toda. Roupas, papéis, meu caderno velho de couro e um reloginho de ouro se espalharam no chão molhado. Você não é mais bem-vinda aqui, ele disse. Eu me levantei devagar, com a chuva encharcando minha roupa. Minha voz saiu firme. Você vai se arrepender disso. Não pelo dinheiro. Mas por achar que eu não ia lutar. Abaixei, peguei o relógio de bolso que Liz sempre carregava, e fui embora, caminhando no meio da tempestade. A chuva não parou por horas. Ashley me buscou já de noite. Quando me viu machucada, com o ombro roxo e sangue seco no cabelo, não falou nada. Só abriu a porta do carro e ficou com a mão firme no volante o caminho inteiro até o apartamento dela. Naquela noite, encolhida no sofá com um cobertor emprestado, eu não consegui dormir. Ficava lembrando. O silêncio da Celeste. As mãos frias da minha mãe segurando a maçaneta. A força do meu pai puxando meu cabelo. Olhei as poucas coisas que consegui levar comigo. Meu celular. O caderno de couro. Um blazer amassado.
e o relógio de bolso. Era o preferido do Elis. Toda noite ele dava corda, como se fosse um ritual. Um bom relógio, ele dizia, faz mais do que marcar a hora. Ele te mostra quando é a hora de agir. Enquanto eu girava o relógio na mão, senti algo estranho. O peso estava diferente. Parecia estranho. Passei o dedo na parte de trás do relógio e senti uma costura bem leve. Apertei os dois lados ao mesmo tempo, do jeito que Liz fazia para abrir a gaveta secreta da mesa dele. 232, com um clique baixinho, a parte de trás se abriu. Dentro tinha um bilhetinho dobrado, meio amarelado pelo tempo, e um pendrive. O bilhete dizia: se eles fizeram o que eu temia, procure Richard Linux em Beacon Hill. Ele vai saber o que fazer. E minhas mãos estavam tremendo. Liguei o laptop da Ashley e abri os arquivos do pendrive. Tinha relatórios médicos do Elis, mostrando que ele estava com a mente clara, firme, sem nenhum sinal de confusão. Também tinha áudios de reuniões, com a minha voz e a dele discutindo estratégias, fusões, conselhos de administração. Ele não só me ensinou, ele gravou tudo. Deixou tudo registrado. Tinha também planilhas, livros de contas ligados a contas bancárias que eu nunca tinha visto antes. Algumas no país, outras no exterior. Uma pasta se chamava Fundos de Emergência, CWW. Ashley entrou com uma xícara de chá. Isso era do seu avô? Eu balancei a cabeça. Ele não só confiava em mim. Ele sabia que isso ia acontecer. E me deixou preparado. Na manhã seguinte, comprei uma passagem só de ida para Boston. O nome do Richard Linux estava num dos documentos com a marca Última Contingência. Mandei um e-mail curto. Elis Viller disse que você saberia o que fazer. CW. 3 horas depois, ele respondeu: venha o quanto antes. Você não está sozinho. Fechei o laptop e respirei fundo. Ainda tinha uma guerra pela frente, mas agora, pelo menos, eu tinha um mapa. Richard Linux me recebeu com um aperto de mão firme e uma pasta cheia de informações confidenciais. Ele e Elis não trabalhavam juntos fazia anos, mas continuavam amigos. Ele veio até mim no dia seguinte ao diagnóstico, disse Richard, pegando uma pasta com a letra do Elis na capa. Disse que não confiava mais na família. Só em você. Ele me apresentou a Marabel Crane, uma advogada especialista em disputas de herança. Quando contei que meu pai tinha me arrastado pelos cabelos escada abaixo, ela só perguntou: você tem provas? Entreguei o pendrive para ela. Naquela mesma noite, já tínhamos um plano. Durante a semana, a equipe do Richard analisou todos os dados. Contas bancárias, e-mails, áudios, atas de reunião. Marabel entrou com uma ação urgente pedindo uma liminar no tribunal. Enquanto isso, eu fiquei escondido, num quarto de hóspedes em cima da garagem do Richard. Assistindo a estrutura podre da família começar a rachar. A primeira rachadura apareceu nos registros de pagamento da Viller Holdings. Centenas de milhares de dólares tinham sido enviados para uma empresa falsa chamada AV Solutions. No papel, era uma empresa de consultoria, mas na prática não tinha funcionários, nem sede, nem registros, só uma dona, Celeste Viller. Marabel seguiu o dinheiro. $500.000 foram transferidos 3 meses depois da morte do Elis. No mesmo período em que a Celeste assumiu na Europa. Mas os registros dos cassinos de Atlantic City e Las Vegas contavam outra história. Ela nunca viajou. Ela gastou quase tudo apostando. Sua irmã não é só cúmplice, disse Marabel. Ela é um peso que eles precisaram esconder. Depois, apareceram os documentos falsos. Uma assinatura digital no atestado médico que diziam ter sido feito pelo médico do Elis. Mas era falsa. Os dados do próprio arquivo mostraram que ele foi criado no laptop do Gregory North, 2 semanas depois que o Elis já tinha morrido. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, murmurou Richard. E isso é mais sério do que você pensava. Olhei de novo pro documento falso, seguindo com o dedo o nome do Elis, escrito por outra pessoa. Não era só maldade. Era desespero. Eu não era só um obstáculo no caminho deles. Eu era a prova de que eles não tinham nenhum poder de verdade. E isso me tornava perigosa.
O último arquivo que abri se chamava Ética do Conselho, Revisão de Emergência. Ali estavam regras que eu nunca tinha visto antes, mudanças que o Elis fez em segredo. E aí eu percebi. Eles não tinham perdido o controle da empresa. Eles nunca tinham tido esse controle para começo de conversa. O tribunal cheirava madeira envernizada e papel novo. Sentei bem reta, mãos cruzadas, pulso firme. Não era calma, era preparo. Meus pais chegaram primeiro. Genevieve usava pérolas azul escuras e tinha aquele olhar de quem ainda acha que charme apaga fatos. Roland estava do lado dela, como um escudo. Celeste veio atrás, de cabeça baixa, sem encarar ninguém. Nenhum deles me olhou. Nenhuma vez. Marabel começou com o testamento. Depois apresentou as declarações assinadas pelo médico principal do Elis. Em seguida, os arquivos das notas médicas falsas, criadas no computador do Gregory depois que Elis morreu. A juíza levantou a sobrancelha, mas continuou ouvindo. Aí vieram os áudios do Elis, falando comigo sobre a empresa. Tudo claro, direto. Num deles, ele dizia: Calista é a única pessoa em quem confio esse legado. Ela não faz teatro. Ela planeja. O silêncio depois disso foi pesado. Então o Peterson foi chamado para testemunhar. Eu vi o Sr. Villers arrastar ela pelos cabelos, disse ele, com a voz baixa. Eu devia ter falado antes. Mas estou falando agora. O golpe final foi um vídeo que o próprio Elis gravou antes de morrer. Na gravação, ele olhava direto para a câmera e dizia: Se você está assistindo isso, é porque tentaram desfazer a minha escolha. Eles podem mudar papéis. Mas não podem mudar a minha intenção. O silêncio depois disso foi total. Dava para sentir o ar parado na sala. A juíza Morales não demorou para decidir. O testamento era válido. Todos os bens voltariam para mim. E ela mandou abrir investigação criminal. Genevieve ficou de queixo caído. Roland ficou vermelho. Gregory ficou pálido. Eu não chorei. Nem sorri. Só fiquei de pé, ouvindo. Senhorita Villers, disse a juíza, agora você é a única acionista controladora da Villers Holdings e a verdadeira dona da propriedade de Grayson Hollow. Ela bateu o martelo. Eu só balancei a cabeça, uma vez. Depois saí da sala. Não sozinha. Dessa vez, eu fui vista. No dia seguinte, os papéis foram entregues. Eles tinham 30 dias, sem prorrogação. Podiam levar só os pertences pessoais. Nada que Elis tivesse me deixado no testamento. Voltei para casa sozinha. Caminhei por cada cômodo, aqueles mesmos onde eu me sentia pequena. Agora, eram meus. Ainda estavam em silêncio. Mas não me sufocavam mais. Os funcionários evitavam olhar nos meus olhos. Talvez nem eles soubessem de que lado estavam. Eu não os culpei. A Genevieve ligou 3 vezes. Não atendi nenhuma. O Roland mandou só um e-mail. Isso está abaixo de você. Eu marquei como não lido e deixei para lá. Mas a Celeste, ela veio pessoalmente. Ficou esperando no portão. Sem motorista, sem ninguém com ela, só uma caixinha fina nas mãos. Não vim pedir nada, ela disse. Só quero te entregar isso. Dentro da caixa estavam os botões de punho do Elis. Aqueles dourados, com o desenho do barquinho à vela. O papai vendeu eles, ela falou, baixinho. Eu comprei de volta. Eu não agradeci. Mas também não pedi para ela ir embora. Ficamos ali, paradas na escada da frente. O silêncio entre a gente parecia não acabar. Eu não soube como parar o que eles estavam fazendo, disse ela, bem calma. Acho que soube sim, respondi. Ela só balançou a cabeça, concordando, e foi embora. Nem tentou entrar. Naquela noite, guardei os botões de punho na gaveta do escritório do Elis. Tranquei a porta.